Olá, meus queridos, professor Orlando Castro, aqui no seu canal Vai Vença. E hoje nós vamos começar a nossa revisão em cima dos conteúdos que já foram abordados em aulas anteriores. Acompanhe a nossa playlist de atualidades. E hoje nós vamos falar de temas que vão estar presentes no teu concurso. E começando aqui, falando das hidrelétricas, né? Você sabe que a Amazônia é a região que tem o maior potencial hidroelétrico do Brasil. Aí de 230 mil megawatts de potência, você tem aí na região em torno de 130 mil megawatts de potência. E desse potencial nem 30% foi aproveitado. Mas, no entanto, vocês sabem que a construção de hidrelétricas na Amazônia causa uma grande tensão, uma problematização envolvendo vários atores sociais, principalmente os povos tradicionais, os povos indígenas, os povos ribeirinhos, que vão ser impactados diretamente com a grande obra, com o grande projeto. E exemplos não faltam na Amazônia. Por exemplo, a usina hidroelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, construída aí na década de 70 para atender aí os grandes empreendimentos, os grandes projetos que vão vir para a Amazônia aí, incentivados pelo Estado e recheado da potencialidade natural que a região oferece, tanto de matéria-prima, como de potencial agrícola, como aí energético. Então as hidrelétricas elas vão ganhar nesse quesito aí, a gerar uma condição essencial, um fator locacional para os empreendimentos, o fator energia. E aí, além da hidrelétrica Tucuruí, várias outras aí vão preencher os rios da Amazônia, aonde você encontra aí a maior bacia hidrográfica do planeta, um grande potencial, não só com o rio Amazonas e seus afluentes, mas principalmente aí também com o rio Tocantins-Araguaia. Então você vai ter a hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, você vai ter a hidrelétrica de Curuaúna, aí próximo de Santarém, no rio Curuaúna. Você vai ter as hidrelétricas do rio Madeira, Giral, Santo Antônio, a hidrelétrica de Balbina, no rio Atumã. Então, potencial energético na Amazônia é muito forte. Então, esse é o primeiro tema que a gente vai falar hoje para você, trazendo questões para a gente exercitar. Também vamos falar do manancial de águas. A Amazônia é um grande reservatório, o maior reservatório de água doce do planeta. E, mais uma vez, seu valor estratégico é destacado. Onde nós vamos encontrar aí o SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, composto aí por vários aquíferos. A região ela concentra 20% da água doce do planeta e por isso a água é sem dúvida abundante. Aí os rios voadores, né, bacias hidrográficas do Amazonas e do Tocantins-Araguaia. É importante você perceber que a região é uma grande fornecedora aí de umidade, né, para as regiões do sul e sudeste brasileiro. Também vamos falar aí de conflitos agrários, da questão agrária na Amazônia. Tensões não faltam ao longo da sua ocupação a partir dos anos 50, com a vinda aí dos homens sem terras para a terra sem homens, a Amazônia. Os conflitos vão aumentar na região, principalmente ao longo das rodovias e em algumas regiões estratégicas, aí como o famoso Bico do Papagaio. E finalizando aí a nossa primeira parte, nossa primeira revisão, nós vamos trabalhar a exploração das riquezas minerais na Amazônia. Mais um recurso estratégico dessa região tão cobiçada, dessa região que deve ser mais valorizada, principalmente pelos desafios que hoje ela enfrenta, a exploração predatória. Então, para começar, vamos olhar nossa primeira questão aqui. Aí na imagem você pode perceber o mapa das hidrelétricas no Brasil e comparar dois pontos importantes, a área alagada e o potencial aí hidroelétrico.
Então você percebe aí que Itaipu tem um maior potencial hidrelétrico, né? Aí, no entanto, né, você tem na Amazônia Belo Monte e Tucuruí. Então você percebe aí que Tucuruí, né, apresenta um determinado potencial em comparação à área alagada, né? Então aí na imagem destaca uma área de 3,5 mil quilômetros quadrados de área inundada de Tucuruí e de Belo Monte aí 0,5, né? Então aí com a capacidade aí geradora, né? Então nesse sentido, podemos destacar aqui que Belo Monte tem um potencial muito maior, apesar que está 1,2, mas eu acredito que esse número é 12, né? Então aí 12 para 8,7 de Tucuruí. Então Belo Monte tem um potencial muito maior. Belo Monte é a segunda maior usina hidrelétrica, né? Aí comparado com Itaipu, que é uma usina binacional, Belo Monte é a maior genuinamente brasileira. Mas entre aí as hidrelétricas que foram pontadas aí no mapa, você percebe que Belo Monte está em segundo, né? Mas genuinamente brasileira, ela é a primeira em capacidade, em potência de energia. Então 12, e com uma área alagada de 0,5. Já Tucuruí, no gráfico aí destacado, é uma área de 3,5. Então você percebe aí uma diferenciação. E isso tem explicações, né? Tucuruí foi construído num contexto, né, da ditadura militar, onde a legislação ambiental era praticamente inexistente, onde a cobrança da sociedade pelas questões ambientais eram inertes. Enquanto Belo Monte já vai ser construída no contexto da democracia, no contexto da sociedade da informação, onde você já vai ter uma legislação ambiental, uma pressão internacional com relação à construção dessa hidrelétrica. Então, por isso, ela foi construída aí baseada no sistema fio d'água, onde não é construído um grande reservatório. E ela aproveita a própria dinâmica do rio e, por isso, não inunda uma grande área, o que já aconteceu com Tucuruí. Então, outros pontos eu queria destacar para vocês também. A Tucuruí foi construída durante o regime militar pela Eletronorte para atender o programa Grande Carajás, em especial o projeto do alumínio lá de Barcarena. Muitas vezes o linhão passava por cima dos municípios e esses municípios não tinham aí energia. Essa obra gerou uma série de impactos ambientais e o lago, o grande lago de Tucuruí, sem sombra de dúvida, é um dos maiores que você pode ver do espaço. Na área jusante, na área posterior à barragem, a navegação foi prejudicada, porque a hidrelétrica barrou o rio. Depois, em 2010, é inaugurada as eclusas de Tucuruí, elevadores hidráulicos para tentar aproveitar a imensa hidrovia do Tocantins-Araguaia de 2.000 quilômetros de percurso. Mas, sem sombra de dúvida, os impactos sociais vão ser muito fortes, como, por exemplo, o remanejamento da população que vivia na margem do rio Tocantins. Como, por exemplo, também você vai ter uma migração para a região em busca de trabalho. Inicialmente, a obra chegou a empregar 70 mil trabalhadores. Posteriormente, aproximadamente 5 mil trabalhadores. E uma grande leva de pessoas ficaram ali por Tucuruí. E Tucuruí, devido à inundação dessa área florestal, a quebra da cadeia trófica, mosquitos da malária, da dengue, se proliferaram na região aí do Médio Tocantins. Já Belo Monte é construída no período da democracia, construída pelo Grupo Norte Norte Brasil Energia, que vai com o objetivo de fornecer energia para o Centro-Sul brasileiro, fazendo parte aí do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Também gerou impactos sociais aí no município de Altamira, principalmente, que teve a sua população duplicada. Porém, impactos ambientais, comparado a Tucuruí, foram bem menores. Então, acompanha comigo aqui agora na tela.
Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte, isso é importante você entender, uma dica para você que vai fazer o concurso, sejam fiéis ao comando. O comando ele orienta você, ele pede uma característica territorial positiva da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, conforme nós já destacamos aqui, e na própria figura mostra que ela inundou uma área menor que a de Tucuruí. Por quê? Porque a sua construção adotou uma forma, uma engenharia baseada no sistema fio d'água, diferente do Curuí, onde se forma o reservatório. Isso, inclusive, vai impactar a própria geração de energia da hidrelétrica. Então, por exemplo, Tucuruí, no período de estiagem, consegue produzir bastante porque tem um reservatório, tem um lago que foi construído para justamente amenizar essa oscilação da vazão no período de estiagem. Enquanto Belo Monte não. Na preocupação ambiental, esse sistema meio-fio é fortemente impactado no período de seca ou de estiagem na região, onde de 12 mil megawatts de potência, esse potencial cai para 1.000 megawatts de potência, o que fez muita gente criticar a sua construção, uma obra bilionária de mais de 30 bilhões. Muitos críticos afirmavam que era melhor investir nas usinas que já existem e aumentar o seu potencial, sua capacidade, sem ter que construir uma obra de fortes impactos ambientais. Então, acompanha comigo as alternativas. Reduzido espaço relativo inundado, então confere aí com a comparação das hidrelétricas. Acentuado desnível do relevo local, então esse é um ponto aí bem interessante, né? Em que esse desnível na Amazônia não é tão acentuado, né? Principalmente nos médios cursos dos afluentes do Rio Amazonas. O elevado índice de urbanização regional, então a área aí não tinha esse elevado índice, ao que vai acontecer posteriormente ao início da construção, em que a migração ela vai ocorrer. Isso não é uma característica positiva, né? Então é importante você não esquecer na hora. Pega a tua caneta e grifa uma característica territorial positiva. Então, elevado índice de urbanização regional, comparado à hidrelétrica, né? A positiva de Belo Monte. Então, é importante você perceber que o enunciado está pedindo Belo Monte, a hidrelétrica, e não a região, e não a área do entorno. Então é importante você perceber isso, entender o enunciado, grifar o que se pede, um ponto positivo. Então não é para marcar uma característica aí que não esteja relacionado a Belo Monte e nem seja um ponto positivo. Aí você já cerca o tema. Presença dos grandes parques industriais, isso não acontece, né? E proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. Então está bem distante da fronteira, então é importante você também identificar onde está essa hidrelétrica. Então, nosso gabarito, confere aqui comigo, letra A. Muito bem, então vocês puderam perceber aí essa questão de uma característica positiva territorial da usina hidrelétrica de Belo Monte. Acompanhe mais comigo aqui sobre o tema hidrelétricas. O Brasil é um país de grande potencial fluvial, que tem sido bastante explorado no âmbito de política energética através da construção de usinas hidrelétricas no país, e em especial na Amazônia, né? E aí com destaque para a usina de Tucuruí, né? A qual provocou várias alterações socioespaciais na região, dentre as quais pode-se destacar. Então esse é um outro ponto. Então, se a gente for analisar um ponto positivo das hidrelétricas, com certeza gerar energia para o desenvolvimento industrial do país, para o desenvolvimento aí das cidades, né? Então, por exemplo, Tucuruí para os grandes projetos, Belo Monte para o PAC, para o Programa de Aceleração do Crescimento, para o Centro-Sul brasileiro. Mas existem vários impactos negativos, a gente não pode esquecer isso. Então, por exemplo, a inundação de área de floresta, né? Você sabe que isso gera emissão de gás metano, gás carbônio, grandes vilões aí do aquecimento global, além de quebrar a cadeia trófica, então gerando a proliferação de fauna indesejada, barrando o rio, impedindo a navegação caso não se construam eclusas, remanejamento compulsório da população, migração
para a área, né, do entorno da hidrelétrica e muitas vezes sem planejamento. Então você tem uma série de impactos negativos. E aqui ele está pedindo, provocou várias alterações socioespaciais. Então é importante você ficar atento para isso. Devido às margens do rio Tocantins serem bastante largas nos trechos onde foi construída a usina, não houve necessidade de formação do reservatório, né? Aí você já sabe, já falamos isso aqui, a formação do reservatório, isso no caso da usina hidrelétrica de Tucuruí, no caso de Belo Monte foi o fio d'água, o que evitou a inundação das áreas de alguns municípios e, consequentemente, deslocamento de um grande número de ribeirinhos. Então, o que está errado aí? Justamente não houve necessidade de formação do reservatório, houve. Vocês viram na outra questão aí com um alagamento de 3,5 mil quilômetros quadrados, então uma grande área foi inundada para formar esse reservatório, para justamente aproveitar para a geração de energia a usina durante o ano todo, não dependendo aí das vazões do rio Tocantins, da variação. Letra B. A valorização do espaço urbano no entorno do reservatório reduziu os fluxos migratórios e estimulou a formação de um novo padrão de ocupação territorial, reconfigurando o espaço microrregional? Não, né? Você sabe que, como a gente já falou ainda há pouco, estimulou muito a migração. Então, muita gente em busca de trabalho, de emprego na região. A ascendente e promissora economia local, fundada no extrativismo, voltado para a exportação, foi substituída pela geração de energia, pela nova produção agrícola, pela pecuária, pela atividade industrial, metalurgia, serrarias e de carvojamento. Então aí, percebam-se que essa economia extrativista, né, que ele fala nesse contexto, a economia da castanha, que até então, até os anos 50, era muito predominante. E aí esse extrativismo, né, vai ser alterado, né, pela construção da hidrelétrica e por todo aí, o complexo de Carajás. O contingente populacional atraído pelas oportunidades de trabalho no mercado formal e informal foi todo instalado na Companital. Então, Companital são cidades-empresas. E aí fica uma dica importante para você que vai fazer os concursos. Tomem cuidado com essas palavrinhas todo, sempre, somente, nunca, jamais, porque geralmente são palavras que vêm alternativas erradas. Principalmente em atualidades, principalmente aqui nesse contexto aí de contradições que vive a Amazônia. Cidade planejada para absorver a mão de obra local que iria trabalhar na usina. Também, essa mão de obra não era local, era mão de obra de fora, que migrou, que veio em busca de emprego. A estrutura urbana de Tucuruí pré-existente, incapaz de absorver o surto populacional, levou à reprodução de condições de vida de níveis baixíssimos, acompanhado de todas as mazelas sociais, né? Pobreza, prostituição e violência. Então você volta agora, ou então uma outra dica que eu sempre oriento é você ler a alternativa, voltar para o enunciado, grifar o enunciado que ele está pedindo. Então ele pede que provocou várias alterações socioespaciais na região, dentre as quais aí se destaca e você vai julgar cada uma delas. Então acompanha comigo o gabarito letra E, né? Fala justamente de várias alterações socioespaciais, e uma delas é o surto populacional, o crescimento populacional do município de Tucuruí. E os favelões, né, as palafitas na beira do Tocantins, enfim, um crescimento, e justamente sem planejamento, anomalias vão crescer nesse município aí, como a pobreza, a prostituição e a violência. Vamos agora para o nosso segundo tema. O tema 2, que fala do manancial de águas. Como nós já falamos no início, a Amazônia é um grande reservatório de água do planeta. E com um valor estratégico imensurável para o povo brasileiro, e que por isso deve ser preservado. Então aqui na imagem você vê os rios voadores, guiados pelo vento, se chocam contra a Cordilheira dos Andes.
fazem a curva no Acre e rumam para o centro-sul do país, indo até a Argentina. Os ventos úmidos do oceano entram na Amazônia atraídos pela baixa pressão atmosférica, especialmente no verão. Formam um imenso reservatório de água no céu que dá origem aos rios voadores. Estas chuvas de verão impedem que tenhamos um deserto no Brasil, nesta mesma área tropical do mapa. Aí o sudeste brasileiro. Aí desertos como o Saara, Namíbia, né? E o da Austrália. Então alguns meteorologistas vão falar que essa região do sudeste é um chamado de quadrilátero da sorte. Porque se não fosse a Amazônia, e aí esse processo de evapotranspiração que ocorre aí nos vegetais, processo de evaporação que ocorre aí pelos rios que vão sofrer mudança no seu estado, mas também a entrada dessa massa de ar úmida que vem do oceano e provoca aí uma formação desses rios que são empurrados pelo vento, né, pelas massas de ar em direção ao Pacífico, mas que no meio do caminho encontra a barreira andina, que desvia esses ventos em direção ao sudeste brasileiro. Então a Amazônia ela tem uma importância global, regional, nacional, e que por isso deve ser entendida para ser valorizada. Então vamos ver aqui o comando da questão. Durante o ano de 2014, uma redução no período chuvoso na região sudeste do Brasil, somada às questões de gestão do abastecimento hídrico, levaram algumas cidades à falta de água. Observou-se que, em relação à dinâmica climática, havia uma relação entre os fluxos atmosféricos da região norte em direção do sul, em direção do continente sul-americano. Assim, sobre os rios voadores demonstrado na figura, é necessário explicar que os ventos alísios carregados de umidade partem da Amazônia em direção ao Atlântico Equatorial, onde, não encontrando obstáculo, deslocam-se para o sul do país pela zona costeira. É importante, uma dica para você que vai fazer um concurso, quando vierem figuras, mapas, né, e até mesmo os textos, você interprete, leve em consideração a sua leitura. Então, se você olhar aí o obstáculo, né, onde esses ventos, né, alísios, que são ventos que vêm do Nordeste em direção ao Equador, você percebe aí que o sentido é oposto no mapa, né? Então você pode usar essa ferramenta, ela está, esse elemento textual está para você interpretar. Então é importante você saber que pode vir questões que exijam essa interpretação, essa leitura. A letra B, a Amazônia é de fato cabeceira dos mananciais aéreos da maior parte das chuvas na América do Sul, pois um rio aéreo conecta regiões doadoras de umidade, no caso a Amazônia, com outras receptoras de umidade, no caso o Sudeste. Letra C. O relevo é um elemento regular desse circuito atmosférico. É importante você entender que o relevo é um fator climático. Então, variando a altitude, varia a temperatura, assim como a vegetação, assim como a maritimidade, a continentalidade, a zonalidade, a altitude, né? A latitude. Então, são fatores climáticos. Então, sem sombra de dúvidas, aí também o recurso hídrico, né? Ele vai influenciar a vegetação, o relevo. Então, são elementos que influenciam. Assim, o Planalto brasileiro funciona como um imenso paredão. Aí você vai olhar para a imagem, né, e vai perceber que o caminho que os ventos percorrem é no sentido leste-oeste e no sentido norte-sul. Então a grande barreira aí é a Cordilheira dos Andes e não o Planalto brasileiro. As ações antrópicas, como o desmatamento, são irrelevantes nessa dinâmica local. Então você tem que imaginar que o desmatamento ele vai tirar a cobertura vegetal. E a vegetação é um elemento que influencia no clima. Então a evaporação, que você pode ver na imagem aí, as setinhas, né, na Amazônia,
levando essa umidade, né, para as regiões mais elevadas, já que pouco contribui para a redução da umidade atmosférica. Então, gabarito aí, letra B, né, que fala a Amazônia de fato cabeceira dos mananciais, é a própria temática, né? Então, o próprio tema da tua prova, concurseiro, é justamente a Amazônia como manancial, como um grande reservatório. E aí, da maior parte das chuvas na América do Sul. Então, se você olhar todo o esqueminha, vão ocorrer chuvas na Amazônia, vão ocorrer chuvas em parte do centro-oeste, sudeste, sul do Brasil. Então, é uma questão de leitura da imagem, no caso aqui do mapa. Então, fica atento aí para essa dica.